Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos impérios mais poderosos da África Ocidental, o Reino de Gana. É uma civilização assim, fascinante, que não foi construída só na base da força militar, mas sim com pilares muito fortes de comércio e de fé. É uma boa pergunta, né? Porque, assim, quando a gente pensa em império, o que vem à cabeça? Geralmente são conquistas, batalhas, espada, mas a história de Gana mostra um modelo bem diferente. A gente vai ver como essa nação conseguiu prosperar de uma forma absurda, se transformando numa verdadeira encruzilhada de culturas e, claro, de mercadorias. Olha, para a gente conseguir entender como Gana chegou onde chegou, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como uma nova religião, o Islã, apareceu ali na África Ocidental. Sério, esse contexto é a chave para entender todo o resto. E é aqui que a história fica muito interessante. Porque olha só o contraste. Em muitos lugares do mundo, a expansão do Islã veio com um conflito armado com conversão na marra. Mas na África Ocidental, a história é outra. O processo foi bem diferente, sabe? Foi uma difusão gradual, pacífica, que veio na bagagem dos comerciantes e dos estudiosos, não na ponta da lança dos soldados. Tá, mas por que foi tão pacífico assim? Bom, tem alguns motivos-chave. Primeiro, quem trouxe a fé foram os comerciantes, o pessoal que cruzava o Saara, não exércitos. Segundo, o Islã não chegou chutando a porta e mandando todo mundo esquecer suas crenças. Pelo contrário, muitas vezes ele se misturou com as tradições locais num sincretismo cultural super rico. E talvez o ponto crucial, os próprios governantes locais sacaram que se converter era uma jogada de mestre, legitimava o poder deles e, claro, abria as portas para o comércio super lucrativo com o mundo muçulmano. E é exatamente aí, nesse caldeirão de comércio e fé, que o nosso protagonista surge. Agora sim, vamos falar da ascensão do Reino de Gana e entender como ele virou o centro de tudo isso. Pois é, o Reino de Gana foi um dos primeirões a sacar essa nova configuração. Ele não só abraçou a influência do Islã, como soube usar a sua localização de um jeito genial, super estratégico para firmar o seu poder. Dá uma olhada na localização. Gana estava bem ali, no meio do caminho. Pensa assim, ao norte você tinha os comerciantes trazendo tecidos e principalmente sal, muito sal. E ao sul, as riquíssimas minas de ouro. Gana se colocou como o grande intermediário disso tudo. E quem controla o intermediário, controla o fluxo da grana, né? E esse controle todo, claro, levou Gana a uma verdadeira era de ouro, um período de uma riqueza assim inacreditável e com uma sociedade super bem organizada para a época. O brilho de Gana era tão forte que se falava dele em lugares muito, mas muito distantes, como Bagdá e Córdoba. E não foi uma coisa passageira, não. Esse auge durou séculos. A gente está falando do século VIII até o século XI. Nesse tempo todo, Gana não era só uma potência ali da região. Era um nome conhecido em todo o mundo islâmico e para além dele. A riqueza era tão grande que virou quase uma lenda. Mas qual era o motor dessa economia toda? Basicamente, era o comércio através do Saara. O esquema era o seguinte: o ouro que vinha do sul era trocado pelo sal que vinha do norte. Pode parecer uma troca meio esquisita hoje em dia, né? Mas naquela época, o sal valia tanto quanto o ouro. Era essencial para conservar comida e para a saúde num clima quente como aquele. E Gana controlava essa troca que era vital para todo mundo. E para centralizar ainda mais o poder, tinha uma regra que era literalmente de ouro. Toda e qualquer pepita de ouro pertencia ao rei. Ponto final. O que podia ser comercializado livremente era o pó de ouro. Essa política era genial, porque garantia que o grosso da riqueza ficasse concentrado nas mãos do Estado. E com isso, eles financiavam o exército, a administração, tudo. E essa riqueza toda, claro, sustentava uma sociedade bem complexa. Lá no topo da pirâmide, o rei, que era visto como um líder político e espiritual, quase uma figura divina. Abaixo dele, toda uma rede de governadores para coletar impostos e manter a ordem. A sociedade era bem dividida, com nobres, agricultores, artesãos e, como em muitas sociedades da época, é importante dizer que a escravidão também fazia parte da economia. Era um sistema que, na época, se mostrava estável e muito próspero. Só que essa estabilidade toda, e principalmente o jeito mais flexível como Gana praticava o Islã, começou a chamar um tipo de atenção, digamos, indesejada. É agora que a gente vai falar da invasão dos Almorávidas, que foi basicamente o evento que deu início ao fim do reino. Exato. O poder, a riqueza de Gana e justamente aquela prática mais tolerante do Islã, tudo isso chamou a atenção de um novo poder que estava surgindo no norte. Um movimento fervoroso que olhava para essa tolerância de Gana e não viu uma virtude, viu uma corrupção da fé.
Esses eram os almorávidas, basicamente um movimento reformista. Quando a gente fala fundamentalista aqui, significa que eles queriam voltar ao que consideravam os fundamentos puros do Islã, ou seja, eles rejeitavam qualquer tipo de mistura com as tradições locais, que para eles era a heresia. Na cabeça deles, a religião de Gana precisava ser purificada, e isso, claro, colocou os dois em rota de colisão direta. Ou seja, o conflito não era só por território ou pelo controle das rotas comerciais. O buraco era mais embaixo. Na essência, era um choque de ideias, um choque ideológico. Os almorávidas não queriam só conquistar Gana, eles queriam forçar uma mudança completa na identidade religiosa do reino. E as consequências disso foram devastadoras. A guerra simplesmente demoliu o poder do rei. As rotas comerciais, que eram a alma do império, foram totalmente interrompidas. E aí, sem a principal fonte de riqueza e com o poder central em frangalhos, o grande reino de Gana começou a se quebrar em pedaços, em estados menores que agora eram rivais. Mas a história raramente termina com uma queda, né? A queda de um império não significa o fim de sua influência. O legado de Gana foi gigante, sobreviveu à queda política e, mais importante, deixou as bases prontas para os grandes impérios que vieram depois, influenciando toda a região por séculos. Pensa assim, Gana foi quem criou o modelo, a receita do bolo. Depois veio o Império do Mali, que surgiu ali na região e construiu em cima das fundações que Gana deixou. Herdou as rotas, a administração. E depois do Mali, veio o Império Songhai, que continuou essa tradição. É como se Gana tivesse plantado uma semente que deu origem a uma floresta de grandes impérios. Então, no fim das contas, a grande lição é essa. O reino de Gana pode até ter sumido dos mapas como uma entidade política, mas o impacto dele, na cultura, na religião, na política da África Ocidental, isso ficou. Foi uma marca que moldou o continente por séculos. Ele criou um padrão, um jeito de fazer as coisas que definiu a história da região por muito, muito tempo. Isso tudo acaba nos trazendo para uma reflexão final, né? Essas redes que séculos atrás conectaram o ouro da África Ocidental com o mundo mediterrâneo, elas foram de certa forma as primeiras versões da nossa economia global. Entender como esses reinos antigos não moviam só mercadorias, mas também ideias, fé e cultura através de continentes inteiros, isso ajuda a gente a entender as raízes muito profundas do nosso próprio mundo super interconectado hoje em dia.